E aí, tudo bem com você? Olha só, vamos então começar a nossa revisão, tá bem? Vamos começar então pelo primeiro assunto que a gente vai falar sobre os povos da África. Lembrando que eu vou seguir pelas habilidades, eu não sei se dessa vez eu vou conseguir colocar as habilidades ou não. Vocês viram que eu estou num ambiente novo, né? Estou preparando aqui o meu ambiente para gravação de forma gradual, né? Então, aos poucos vai ficando mais legal isso aqui. Mas vamos lá, nós vamos então falar sobre o módulo 10, para quem está acompanhando com a apostila, tá? Para quem é meu estudante. Se você caiu de paraquedas, né, dá uma olhada em todos os vídeos que tem por aqui que você vai entender, tá bom? Outra coisa que eu já percebi, eu tenho que parar de ficar gesticulando toda hora com as mãos, né, professor, né? Se prender as minhas mãos eu não consigo nem falar direito. Mas vou tentar não ficar gesticulando tanto assim para não ficar dando interferência aí na sua imagem, beleza? Primeira habilidade que nós temos no módulo 10, identificar as áreas nas quais estão localizadas os berberes, né, os berberes, e compreender o fato de serem nômades e viajantes. Primeira localização, norte da África. O que nós temos lá? Deserto do Saara, ou seja, uma região árida, difícil de fazer agricultura. Então eles sobrevivem de qual forma? Fazendo comércio, né? Comprando e vendendo, e é claro que vendendo com preço extra para ter lucro, os produtos que eles vão tendo acesso pelo resto da África, né? Então a parte mais sul da África, mas eles estão ali no extremo norte, eles têm acesso ao mar Mediterrâneo, então eles também têm acesso a produtos europeus e também indo lá para o outro lado, eles vão ter acesso aos produtos vindos da Ásia. Então essa localidade, eles são majoritariamente comerciantes, tá? Porque por conta da baixa probabilidade de fazer agricultura por conta da região árida, e também fala compreender o fato de serem nômades e viajantes. Então, para conseguir fazer comércio com as pessoas e tudo mais, e também pela dificuldade de ficar num lugar só por conta da condição climática que é muito ruim, isso traz para eles a condição de nômades, ok? Então, vamos agora para a próxima habilidade. Lembrando que isso aqui é só para refrescar as suas ideias, tá? Você vai ter que ler, pesquisar, né? Eu tento fazer a forma mais resumida possível e mesmo fazendo de forma resumida, às vezes dá mais de 20 minutos. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui as aulas de meses, né? Vamos supor, a escola que eu trabalho é bimestre. Então a gente tem aí aula de meses, né? Para tentar colocar aí para você lembrar na prova. Então, isso aqui que eu tento fazer em 20 minutos e sem cortes, lembra-se, é o conteúdo de aí um bimestre inteiro quase. Vamos lá. Próxima habilidade: refletir sobre o papel dos berberes para a integração e o conhecimento das diversas etnias da África. Como os berberes, né, eles vivem do comércio, então eles estão sempre indo de um lugar para outro, atrás de produto, fazendo negociações. Claro que também vai acontecer o quê? O levar e trazer de conhecimento, de cultura. Então acaba meio que interligando as regiões da África, também interligando com a Europa, tá? Claro que a gente sabe que o conhecimento da Europa sobre a África sempre foi muito restrito ali até as navegações, a Idade Moderna e tudo mais. Mas, né, os berberes são responsáveis de fazer esse intercâmbio, principalmente entre os próprios povos da África, tá? Por conta dos produtos, ok? Compra, venda, negociação. Próxima, conhecer os povos Yorubá e Bantus, tá? Lembra que são vários povos. Aqui a gente deu foco, a apostila deu foco para Berberes, Yorubás e Bantus. Entendendo que os Berberes são lá no norte, aí essa habilidade fala conhecer os povos Yorubá e Bantu, que estão um pouco mais abaixo, tá? Na África. Vou tentar colocar um mapa aqui, tá? Se não me comer muito tempo, né? Se eu não tiver tempo, infelizmente vai ficar sem mapa. I'm sorry. Então nós temos os bantus yorubás estão mais para baixo, estudar a influência dessa cultura desses povos no Brasil, em virtude da diáspora africana. Diáspora é, entre aspas, né, o espalhamento, a dispersão dos povos africanos. Isso aqui que nós analisamos em sala de aula está conectado com o processo de colonização, de dominação da África e da América. Então, muitos africanos, principalmente os Yorubás e Bantu, eles foram retirados da África e levados para outros locais do mundo no processo de escravização e principalmente aqui para o Brasil. Por isso, a ligação da cultura Brasil e povos Yorubá e Bantu, ok? Próxima, identificar as regiões da África que os Yorubás e os Bantus habitavam um pouco abaixo, tá? Você vai ter que lembrar das nossas aulas, os berberes lá no alto, eles um pouco mais abaixo. Então você tem identificar, compreender as formas de organização política, social, econômica e cultural, o PEC que a gente chama, né?
Então, para ficar de forma resumida, se você está tendo acesso ao mapa, tá? Dá uma olhada aí no mapa, tá? Se eu conseguir colocar o mapa, você está olhando para ele aqui na tela. Se eu não conseguir colocar o mapa, se você é meu estudante, você vai ver lá na página 217 da sua apostila. Nós fizemos várias análises desse mapa, né? Então você tem aí a região dos berberes um pouco mais acima, mais para baixo aí, né? Na região do Congo você vai ter deixa eu ver aqui, como que a gente colocou? Isso, eu grifei aqui, ó, a ponta mais lá para baixo, os bantus, né? No extremo sul, e aí no meio, basicamente, você tem os iorubás, ok? Entender essa localização deles é muito importante, saber localizá-los geograficamente, beleza? A próxima que nós temos é caracterizar a religiosidade desse povo apresentando aspectos de suas crenças religiosas. O que a gente falou basicamente, né, sobre a religiosidade africana, fazendo de uma forma bem resumida, tá? Sobre as religiosidades, vamos fazer uma comparação, tá? Então você tem o seguinte, você tem uma religião animista, antropomorfa, que isso quer dizer, né? Relacionada à transformação do homem, né? Então as divindades, elas se transformam, elas tomam forma humana, por isso antropomorfo. Antropo vem de homo, morfo de morfia, de se transformar, né? Eu até dei o exemplo do Power Ranger, lembra? Morfar é transformar-se. Então, antropomorfo, muitas vezes essas divindades, né, acabam tendo formato humano, recebendo formato humano, virando ser humano, andando pela terra e conversando com as pessoas e assim por diante. Nós vimos a questão, se você for pegar pela apostila, está lá na página 218 para 219, tá? Você vai ter que lembrar da questão que nós falamos, da questão do animismo, de achar que elementos naturais têm alma, entendeu? Como os elementos da natureza, a água, o fogo, mas também outros aspectos da natureza como a árvore, uma pedra. Então a cultura é muito relacionada a colocar, né, nessas figuras naturais, árvores, pedras, a ideia de que existe uma vida, né, que existe uma alma ali por trás. O que é bem diferente do cristianismo trazido pelo europeu, né, para a América, e isso provoca muito choque cultural, tá? Outra coisa que a gente falou que traz de influência aqui para o Brasil, né, é o candomblé, a umbanda que nós estudamos, né, na sala de aula, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente quando a gente falar sobre o processo de colonização do Brasil, tá? Então você vai ter que entender como que funciona essa organização mitológica africana, tá? E lembrar que é bem diferente da organização mitológica cristã da Europa e isso provoca muito choque cultural no processo de conexão entre europeu e africano no processo ali de passagem para a idade moderna, tá? Que a gente vai aprofundar no 7º ano, beleza? A próxima nós temos, analisar as influências culturais desses... eu já falei, né? Essa influência cultural, as duas últimas palavras, sincretismo cultural, essa junção de culturas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a cultura negra, né? A religiosidade negra, que é o candomblé, a umbanda, né? Que a gente discutiu em sala de aula, teve que achar mecanismos para conseguir sobreviver à supremacia, ou seja, a superioridade imposta pelo catolicismo, né? Colonial. Então, uma das formas foi o sincretismo, que foi o que? A mistura entre a crença, né, a mitologia cristã com a mitologia africana. Então, esse caldo cultural, ou seja, essa mistura cultural, a gente vai chamar de sincretismo e isso está muito presente na nossa sociedade, tá? Isso fica muito visível na nossa sociedade. E uma coisa que a gente usou como exemplo durante a aula foi a lavagem da escadaria, né? Vou direcionar você para a página que a gente analisou. Nós fomos lá para a página, se você está acompanhando comigo. Eita, cadê a página? E não vou cortar porque não vou editar, porque na verdade não foi com vocês, foi com o 7º ano. Então, mais um exemplo que a gente pode dar de sincretismo religioso é essa junção entre o catolicismo e o cristianismo, tendo como exemplo, por exemplo, não vou editar. Usando como exemplo, muitas divindades africanas são transfiguradas dentro do cristianismo,
como por exemplo Iemanjá, que é transfigurada em Nossa Senhora dos Navegantes, entendeu? Que você tem essa mistura entre a cultura africana aqui no Brasil, a cultura preta aqui no Brasil, com o cristianismo. Mas basicamente a habilidade que você tem que ter dessa apostila, deste conteúdo, é você entender a religiosidade africana que está sendo descrita na sua apostila e entender que isso foi trazido para o Brasil no processo colonial, no processo de colonização, que houve choque cultural entre o cristianismo e as religiosidades, as mitologias de matriz africana, tá? E isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Lembrar que essas duas mitologias, para a ciência, as duas são narrativas mitológicas, são narrativas fantásticas no sentido de acreditar em coisas fantásticas, um mundo de deuses, um mundo de milagres, e que não dá para a gente falar qual que é a mais certa, qual que é a menos certa, porque isso vai depender do que você acredita. Mas a gente bate muito na tecla durante as aulas que a crença do outro ser uma crença diferente, isso não quer dizer que a dele é errada e a minha é correta. No sentido que isso não me dá o direito de achar que só a minha que tem que existir e que a minha fala total verdade e a dele fala total mentira. Porque se a gente for analisar, vamos dizer assim, friamente, cientificamente, nenhuma delas faz sentido, é palpável fisicamente, ou seja, cientificamente. O que isso quer dizer? Vamos pensar assim como exemplo, tá? Eu preciso deixar claro aqui, porque eu falo em sala de aula, o que eu falo aqui tem que ser o que reflete a sala de aula. Pegar e falar assim, por exemplo, que dentro da crença do candomblé, da Umbanda, por exemplo, que a árvore tem alma, que a natureza tem alma e que alguns segmentos, por exemplo, pensam que a reencarnação, que você aparece em uma outra vida, isso aí é muito, abre aspas, é muito viajado, não dá para acreditar nisso. Então, assim, ter esse pensamento é você anular a crítica à sua própria crença. Vamos supor, se você é cristão, por exemplo, e você tem um olhar desse jeito, da mesma forma que não dá para comprovar essas coisas por meio científico que eu estou falando, tá? De reencarnação, de que a árvore tem alma, da mesma forma não dá para comprovar do outro lado. Não tem como comprovar, por exemplo, o nascimento de um ser humano vindo de uma mulher virgem que não tem acesso a relação sexual, que tem o ressuscitar, de que tem transformar o vinho, transformar a água em vinho. Então, a coisa primordial que a gente tem que entender é que para a ciência, a análise científica, as narrativas mitológicas, elas são diferentes, tá? E não tem isso de que uma é melhor que a outra, são narrativas diferentes, mas que, se analisar criticamente, nenhuma delas dá para comprovar cientificamente. Entende? Então não existe essa de que a minha está mais certa do que a sua. Nós temos que ter o olhar de que criticar e falar que a do outro é uma mentira é não ter olhar crítico sobre a sua própria, porque se você for analisar friamente, cientificamente, a sua própria crença também não faz sentido palpavelmente falando, tá? Cientificamente falando. Bom, já falei demais desse assunto, tá? Se você quiser aprofundar um pouco mais aí sobre a mitologia, essa visão mitológica e tal, a gente vai começar agora a falar do Egito. Vamos então para a próxima, que é o módulo 11, que começa com a seguinte habilidade: entender o processo de unificação política do Egito. Transformando a história longa em curta, né, que essa é uma expressão em inglês, né? Let's make things long short. O Egito, ele basicamente estava dividido em nomos, né? E você tem Alto Egito e Baixo Egito, mas essa primeira habilidade que você tem que entender é que o Alto e o Baixo Egito se unificam em uma coisa só para conseguir o quê? Juntar fundos. Fundos o quê? Dinheiro, tá, gente? Vamos explicar de uma forma simplificada. O processo de unificação política é um processo para conseguir ser mais forte politicamente, mas também por conta de finanças, para conseguir fazer construções, por exemplo, dos canais de irrigação, por conta das enchentes do Nilo, tudo isso precisa de recurso. Então essa unificação é muito importante. E a partir do processo dessa unificação, a gente vai ter o Menes, que é o primeiro faraó. Falando nisso, lembra-se que a gente está falando de monarquia, ou seja, um carinha, né, que é centralizado na figura masculina, mas um carinha que usa coroa. A monarquia europeia a gente fala em rei e rainha, a monarquia egípcia, por exemplo, você fala em faraó, certo? A monarquia... Enfim, as monarquias vão tendo nomenclaturas diferentes. Então, faraó é o equivalente a uma realeza, mas é no Egito. Então, você tem um faraó como sendo um rei.
Beleza? Então a unificação do Egito acontece por conta disso. O primeiro faraó é o Menes. A segunda habilidade, compreender a relevância do rio Nilo para a organização da civilização egípcia. É aquela fala do Heródoto, lembra-se que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, né, de forma interpretativa, só tem vida no Egito, porque lá é muito árido, só tem vida no Egito por conta das águas do rio Nilo, que determinado período do ano, né, eu falo determinado período porque os livros eles entram em divergências, né, mas é sempre assim, segundo semestre, tá? Então de junho a agosto, outros já falam de julho a outubro, enfim, não é muito conciso o negócio ali. Mas entenda que, segundo semestre, o rio Nilo enche, deixa suas margens inundadas e depois, quando o nível da água desce, deixa a região fértil por conta dos humus. Lembra-se aquela camada que a gente até brincou, né, com a aula de ciências, que a Pro de Ciências já tinha explicado isso também. Então entenda que, segundo essa fala, segundo Heródoto, né, o que a gente estuda, a vida, né, a produção agrícola no Egito só é possível por conta da relevância ali do Nilo. Próximo, analisar o papel dos homens e das mulheres no surgimento do Egito. Lembrar, por exemplo, como a gente analisou na nossa página 229, no Ampliando o Horizonte, o lugar da mulher na sociedade egípcia, lembrar que a figura da mulher ela era basicamente equilibrada com a figura masculina, você tinha as divindades, né? Tanto masculina quanto feminina, você tem nessa sua própria apostila, deixa claro, deixa eu ver aqui, ó. O Egito Antigo, as mulheres possuíam seus direitos de bens, tinham direito à herança, ao divórcio, administravam as propriedades, praticavam transações econômicas, ou seja, era quase equivalente, né, o papel da mulher e do homem. Tanto é que a gente falou até de faraó na figura de mulher, na figura feminina, certo? E aí a apostila vai fazendo essa discussão e a gente termina essa discussão deixando salientado o que alguns historiadores pontuam, que é essa questão de canalizar, né, muito mais a figura masculina do que a figura feminina, é uma coisa que fica muito forte com o monoteísmo, que é o nosso próximo assunto, que é o monoteísmo judaico, depois o cristão e aí o islâmico, que acaba dentro do seu discurso centralizando bastante a figura masculina na história antiga, tá? Muito bem, então basicamente essa habilidade fala isso, compreender quase o equilíbrio ali entre a figura masculina e a feminina, caracterizar a organização social do Egito, pirâmide social que você vai encontrar na sua apostila na página 230, que a gente dividiu assim, a parte de administração, você tem faraó, nobres, soldados, escribas, e aí você tem a parte econômica, os escribas auxiliam no comércio, e aí você tem comerciantes e artesãos, e a parte de baixo, os trabalhadores. A gente deixou o artesão na metade, porque ao mesmo tempo que ele faz parte da questão econômica, de vender, ele também é produtor, então ele se encaixa nas duas coisas, mas o trabalho mais forte é feito pelos camponeses e principalmente os escravizados. Conectando com o nosso próximo módulo, um exemplo de escravização que a gente vai falar no Egito é a escravização do povo hebreu, né, no Egito. Entender os mitos de origem como forma de conhecer a sociedade egípcia. O que essa habilidade está querendo dizer? Pego novamente a oportunidade, se você é novo por aqui, se você é responsável estudante que, né, estudou em um outro período da história, assim como eu, tá? Porque embora eu esteja inserido nessa nova onda mais construtiva no sentido crítico da história, eu peguei outro tipo de educação, porque a partir dos anos 2000, 2003, 2010, que a educação vai tendo um outro movimento relacionado à função de história na sala de aula. Mas vamos lá, para você entender. Muita gente pergunta, por que o professor de história fala tanto de religiosidade na sala de aula? Por que algumas escolas, por exemplo, têm ensino religioso? Olha essa habilidade, ó. Entender os mitos de origem como forma de conhecer a sociedade egípcia. Ou seja, toda e qualquer sociedade, se você vai explicar o comportamento dessa sociedade, por que se comporta assim, por que pensa assim, por que tem essa organização, quase sempre, eu me arrisco até para falar que sempre vai estar ligado à sua mitologia, ou seja, à sua crença. Então, como explicar, por exemplo, o Ocidente, nós aqui no Ocidente, como explicar os costumes brasileiros, a cultura brasileira sem explicar o cristianismo? De onde vem, o que pensa, o que prega. Então, assim, não tem como estudar nenhuma civilização sem falar do seu teor mitológico. Ou seja, a gente tem que olhar com um olhar antropológico, ou seja, antropos, ser humano, homem, né, comportamento do ser humano, lógica. Então, a lógica por trás do comportamento desse ser humano, de uma forma bem simples para você entender. Então, a gente precisa estudar a religiosidade. Assim como toda civilização, essa habilidade
fala que você tem que entender os mitos de criação, entender quais são os mitos de origem da mitologia egípcia para compreender a sua forma de pensamento, tá? Próxima habilidade, analisar os conhecimentos dos egípcios na medicina e na matemática. Aqui está um exemplo. Por que será que eles desenvolveram tanto a habilidade matemática e da medicina? Matemática, por exemplo, a gente pode associar a construção das pirâmides e assim por diante, tá? E da medicina, por conta da crença, que era uma crença de voltar à vida e tudo mais, era linear, porque você ia continuar a sua linha, mas que você ressuscitava, que você voltava à vida, você tem a prática da mumificação. Então, é essa crença mitológica, né, da mumificação que leva à prática da medicina, por exemplo. Então, como explicar que os egípcios tinham uma medicina tão avançada? Por conta da sua crença também. Por conta da mumificação, o processo de mumificação, que está sendo descrito mais à frente. Quem está com a apostila, está lá descrito na página 233. Ok? Falando disso, na página 231, você tem, por exemplo, um mito, né, dos egípcios, que é o mito de Osíris, que é um dos mais famosos, que eu não enfatizei, mas que é interessante você saber também. Caminhando para a parte final aqui das habilidades, nós temos, errei a página, a próxima habilidade que nós temos aí, analisar, identificar aspectos e formas de registro das sociedades egípcias na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Bom, de forma resumida, é compreender que quando a gente fala sobre civilização ocidental, a gente acaba falando de Grécia, Roma, mas a gente não pode excluir a participação da escrita, da mitologia, da narrativa dentro do Egito. Beleza? Então, assim, eu espero que não tenha sido muito rápido, eu espero que você tenha conseguido acompanhar, mas eu acho interessante fazer o vídeo porque se você não entender o que o professor vai perguntar, o que o professor vai querer, nesses vídeos eu nunca vou falar o que eu vou perguntar, obviamente. Mas é muito mais fácil você estudar quando você sabe exatamente o que é a apostila, o que o material, o que seu professor espera que você saiba. Lembrando que aqui a gente não falou de datas nem nomes para ficar decorando, porque história não é mais isso, entendeu? Aqui a gente falou de contextos, finalidades, por que entender isso, por que entender aquilo, a influência da mitologia e tudo mais. Beleza? Bom, vendo aqui, ó, não vou editar, passou 22 minutos e é isso. Até o próximo módulo. Tchau!